Bueno, pues vamos vamos a empezar la sesión. Buenas tardes, boa tarde a todo el mundo. Esta sesión se graba. La sesión es en portugués porque la va a dar Acasio Pires. Él es un miembro de la dirección de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril. Es miembro también de CERO, una organización, una ONG portuguesa, y es un experto en la gestión de los ferrocarriles. Esta sesión se va a grabar y luego se va a poner en el canal de YouTube de la Alianza. Entonces, para los que tenéis dificultad con el portugués, los españoles, por supuesto, hay este mensaje que pongo en el chat, donde se puede activar la subtitulación en portugués. No traduce, Google únicamente traduce directamente del inglés, pero no de otras lenguas, pero al menos subtitulado pues será más fácil de entender. Yo, de hecho, lo tengo subtitulado. Esta es la segunda sesión de las sesiones técnicas que organiza la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, de la cual forman parte 21 entidades de España y de Portugal. Yo creo que dentro de poco tiempo va a haber un ingreso importante de entidades por el lado portugués. La primera sesión fue el mes pasado, siempre el tercer jueves de cada mes. Fue sobre los trenes regionales y esta segunda es sobre las conexiones entre España y Portugal. El tercer jueves del mes de abril seguramente hablaremos de mercancías por ferrocarril y en el cuarto jueves, el tercer jueves del mes de mayo, seguramente de conexiones de España con Francia, es decir, con Europa. Porque para llegar a Europa hay que pasar por Francia y ya sabemos que hay bastantes dificultades. Pues ya, sin más, aquí Pedro dice que os galegos entendémoslo bien. Yo también lo entiendo, pero soy catalán, pero sí, igual. Pues ya, sin más, damos la palabra a Casio y luego habrá un coloquio con preguntas sobre lo que él ha expuesto. El momento es muy bueno para el ferrocarril. España y Portugal nunca, en los últimos años, han colaborado poco y para conseguir la efectiva integración de España y de Portugal en Europa y entre ellos debemos contar con el ferrocarril. Por tanto, sin más, damos la palabra a Acasio Pires. Muito obrigado, Paulo. Vou falar em português e vou tentar falar devagar para que todas as pessoas possam entender de uma forma mais rápida o que digo. Bom, a nossa história começa em 1854, é a primeira vez que se reúne uma comissão portuguesa e espanhola na cidade de Elvas, perto de Badajoz, e reúne-se para definir qual o melhor local para fazer uma ligação entre Lisboa e Madrid, mais ou menos meio do século XIX. E essa primeira ligação será inaugurada em 1863, menos de 9 anos depois de se reunir esta comissão, e é realizada entre Caia e Badajoz, e subsiste até hoje, embora neste momento tenha um serviço de passageiros que não é direto entre Lisboa e Madrid e parte muitas vezes do entroncamento e termina em Badajoz, um serviço que depois terá que ser continuado para Madrid através de um outro comboio e de Lisboa para o entroncamento a mesma coisa. Portanto, nesta altura, este serviço que se realizava de forma direta não está em operação. A segunda ligação que foi inaugurada em 1880, cerca de 17 anos depois, mais ou menos na mesma zona, entre Marvão Beirã e Valência de Alcântara. É uma ligação mais direta entre Lisboa e Madrid e foi utilizada tanto para passageiros como para mercadorias, embora ela tenha sido concebida para o tráfego de mercadorias.
2 anos depois, foi aberta uma nova ligação entre Portugal e Espanha, desta vez em Vilar Formoso, entre Vilar Formoso e Fuentes do Doñoro. Era uma ligação que se pretendia aproximar mais o norte de Portugal de Madrid, via Salamanca, e do resto da Europa para Paris. Aliás, neste caso, esta ligação teve uma função muito importante na ligação de Lisboa e Porto à França, pelo corredor, pelo País Basco, não é? Passado 4 anos, portanto, em 1886, foi inaugurada uma quarta ligação entre Valença e Tui, entre o Minho e Galiza, que mantém hoje também um serviço a funcionar entre o Porto e Vigo. E, portanto, neste momento temos apenas 2 serviços muito limitados entre Portugal e Espanha. Aquele que falámos há pouco entre Entroncamento e Badajoz, e este segundo entre Porto e Vigo, e que poderá ser bastante melhorado em termos de frequências e de qualidade do material circulante, mas, portanto, neste momento são os serviços que temos, para além de poder ser prolongado, pelo menos até Corunha, não? Uma quinta ligação que temos e que neste momento está desativada já há bastante tempo, foi uma ligação que foi inaugurada um ano depois, em 1887, entre Barca d'Alva e La Ferrineda, que era uma ligação direta pelo Douro e que até Salamanca, Medina del Campo e depois Madrid, ou para a França via Irún. Então, destas 5 ligações, apenas subsistem 3 ligações ativas. Ao norte de Valença, Tui, Vigo, e no centro entre Vilar Formoso e Fuentes do Doñoro, Salamanca, e depois ao sul Caia, Badajoz. Há uma 6ª ligação que nunca existiu, mas em que temos dois terminais ferroviários em frente um ao outro, na Foz do Guadiana, entre Ayamonte e Vila Real de Santo António, e poderiam fazer uma ligação muito rápida entre Sevilha e o sul de Portugal. Bom, neste momento, o século XX surgiu, depois de termos todas estas ligações. Os primeiros serviços ferroviários internacionais, o primeiro ligava os 2 países. O primeiro, em 1887, o Sud Express ligou até 2019, até à pandemia. Não foi interrompido durante a primeira pandemia, mas foi interrompido na segunda, e para não mais regressar até hoje. E era um serviço que ligava Lisboa, Madrid, Paris e Calais, Porto de Calais. E funcionou durante mais de um século. O segundo serviço a ser inaugurado entre os 2 países em 1913, comboio internacional entre Porto e Vigo, que subsiste ainda hoje, embora com transformações e alterações. Depois tivemos, a maior parte das vezes, estes serviços, o serviço internacional, os principais serviços internacionais circulavam pela linha da Beira Alta, em Portugal, e depois com ligação a Salamanca, Medina del Campo. Foi sempre o principal corredor de ligação entre os 2 países. Do lado português, esta linha tem mais vantagem por agregar os passageiros de Porto e Lisboa numa única conexão, e por isso a empresa de comboios de Portugal sempre preferiu esta ligação a norte. Sabemos que do lado de Renfe, a ligação preferida é a ligação a sul, por ter mais cidades na Extremadura espanhola que podem ser servidas por esta ligação.
No entanto, elas podem perfeitamente ser complementares e diferentes companhias podem usar a ligação a norte ou a ligação a sul em alternativa, sendo que isso permite ampliar as possibilidades de ligações. A meio do século XX, o desenvolvimento do transporte ferroviário, aliás, das infraestruturas ferroviárias, estagnou ou mesmo regrediu, foi regredindo a partir dos anos 80 em Portugal. No final dos anos 80 essa regressão foi bastante notória e encerrou a primeira ligação entre Barca d'Alva e La Fregeneda, portanto a ligação direta entre o Porto e Salamanca, a cidade do Porto e Salamanca, pela linha do Douro, encerrou ainda nos anos 80, e mais recentemente, à altura da aterragem dos aviões da Troika em Portugal, não é? o programa de ajustamento que se deveu à crise da zona euro, encerrou o ramal de Cáceres, portanto, que ligava, pelo menos a parte portuguesa, ainda há serviços até a Valência de Alcântara, do lado espanhol, mas do lado português deixaram de existir serviços ferroviários nessa ligação. Nesta altura está em curso do lado português um programa de reconversão de toda a rede ferroviária para prepará-la para comboios de mercadorias de 750 metros e no âmbito desse programa a linha da Beira Alta está provisoriamente encerrada, prevê-se que vá reabrir ainda este ano ou no início do próximo e assim será retomada a ligação pela linha da Beira Alta, digamos, para serviços de mercadorias e espera-se que também de passageiros. As ligações entre Portugal e Espanha, nomeadamente às cidades a Madrid, sempre foram realizadas através, nos anos mais recentes, através de comboios noturnos que foram interrompidos durante a pandemia. Eu queria fazer agora aqui uma ligeira, ainda falando de mercadorias, para se perceber as ligações entre, nomeadamente do ponto de vista de Portugal, a importância do tráfego ferroviário de mercadorias para Portugal, entre Portugal e Espanha, do ponto de vista português, é muito relevante. Em volume, de acordo com os dados de infraestruturas de Portugal, em volume de carga, a Espanha representa 70% de todas as mercadorias transportadas por terra, não é? Estamos a excluir transporte marítimo. Portanto, praticamente, digamos que é muito mais importante para nós o transporte de mercadorias, para nós Portugal, não é? Do ponto de vista português, o transporte de mercadorias para o resto da Península Ibérica do que o transporte de mercadorias além Pirineus. Por isso, não é tão relevante a questão da bitola, da alteração de bitola ibérica para a bitola europeia, do ponto de vista do trânsito de mercadorias. Neste caso, dizer que é por isso que este programa de reconversão da rede portuguesa para comboios de 750 metros ganha uma grande relevância e esperemos que o projeto que está em curso, a autoestrada ferroviária entre o Porto de Valência e o entroncamento em Portugal, possa ser já um pronúncio de um importante desenvolvimento na integração entre o tráfego de mercadorias ferroviário e rodoviário, não é? Temos que, de facto, trabalhar para incrementar esta cooperação entre estes dois modos e não uma competição que não melhora a eficiência global do sistema de transporte de mercadorias
e aumenta, digamos, as emissões e o impacto ambiental associado ao sistema de transporte de mercadorias na Península. Quanto ao transporte de passageiros, e aliás ainda antes disso, referir que há, obviamente, aqui um momento de mudança nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, que é o projeto de alta velocidade, que começou do lado de Espanha com uma velocidade de execução elevada e que do lado português foi sendo atrasado, embora estivesse previsto, digamos, tivesse finalizado o conjunto estabelecido, o conjunto de ligações entre Portugal e Espanha ficou, digamos, acordado entre os dois governos em 2002, 2003, e, aliás, houve uma cimeira famosa na Figueira da Foz entre os dois governos, na altura José Maria Aznar e José Manuel Barroso, que veio a ser presidente da Comissão Europeia, e que estabilizaram as ligações entre Portugal e Espanha, as ligações de alta velocidade, e que seriam 4. A ligação mais importante, Vilar Formoso, Fuentes do Doñoro, a ligação entre Elvas e Badajoz, a norte na Galiza, entre Galiza e Minho, entre Tui e Valença do Minho, e a sul, Faro-Huelva, com uma nova ligação que nunca existiu, embora praticamente os terminais estivessem em frente um ao outro, mas com uma nova ligação na foz do Guadiana, do rio Guadiana. Este projeto foi lançado do lado português uma nova companhia ferroviária para desenvolver especificamente este projeto, a RAV, mas ele foi novamente, este projeto foi anulado depois de, em Portugal, ter sido digamos, imposição, digamos assim, da equipa da Troika, portanto, FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu. Não era propriamente uma imposição, o governo português decidiu anular estes projetos e ainda vai ter que pagar uma indemnização a um consórcio que ganhou o concurso para a construção da ligação entre um troço mais importante entre Lisboa e Madrid, nomeadamente o Poceirão a Caia, era um troço de quase 200 km, e foi anulado, e o governo português terá que pagar uma indemnização em relação à não execução desse projeto. Mas há aqui algumas dúvidas de que tenha sido, de facto, um motivo financeiro anular esses projetos, porque, do ponto de vista financeiro, havia garantias até do Banco Europeu de Investimento, os contratos financeiros estavam mais ou menos estabilizados, mas ao mesmo tempo deu-se aqui um importante evento em Portugal, que foi a privatização dos aeroportos portugueses. Todos os aeroportos portugueses foram privatizados a uma única empresa, e o tráfego aéreo entre cidades ibéricas é relativamente importante, e eu vou passar a dar alguns números sobre isso. Em 2019, o tráfego de passageiros entre Lisboa e as cidades ibéricas mais importantes do ponto de vista de tráfego aéreo, do aeroporto de Lisboa, eu diria que as principais são Madrid, Barcelona e depois Porto e Faro com menor importância, a partir de Lisboa, embora o Porto tenha ainda alguma importância em termos de volume, mas representavam em 2019, aliás, no último ano, 2023, 11,5%. O volume total de passageiros entre o aeroporto de Lisboa e estas 4 cidades ibéricas. 2 portuguesas e 2 de Espanha, 3.300.000 passageiros. Do lado do aeroporto do Porto, Lisboa, Madrid e Barcelona representam, no ano passado, 17,6% de todos os passageiros. Cerca de 2.600.000
1000 passageiros o tráfego aéreo entre estas cidades. Portanto, são volumes de passageiros importantes em termos de tráfego aéreo e que digamos, ligações de alta velocidade mais rápidas poderiam ameaçar estas ligações e ter um impacto grande na nova empresa que é agora dona de todos os aeroportos em Portugal. Do ponto de vista, numa altura em que as negociações para privatizar a empresa gestora dos aeroportos portugueses estava em curso, anular os projetos de alta velocidade ferroviária pode ter sido uma forma de valorizar esta empresa que estava com a privatização em curso. É uma hipótese que se coloca e que não se deve excluir. Mas neste momento eu julgo que está ultrapassada esta situação e julgamos que existem condições para retomar do lado português os projetos de alta velocidade, até porque temos um novo plano ferroviário nacional que tem por objetivo aumentar a cota modal dos passageiros de 4% para 20% até 2050 e nas mercadorias de cerca de 10%, 14%, conforme as fontes, para 40% em volume. É um projeto, portanto, ambicioso e que esperamos possa acelerar nestes próximos anos. A primeira fase deste projeto é ainda a inauguração da linha entre Évora e Elvas, que estava concebida para mercadorias, mas que poderá já ter passageiros e que nós esperamos nas segundas jornadas da Aliança que se vão realizar em Lisboa, dia 11 de maio, e que depois, no dia 12, faremos uma visita a esta ligação, que se prevê possa já dar um contributo importante para que existam serviços diretos entre Lisboa e Madrid brevemente. Esse é já um primeiro contributo para a retomada, digamos assim, do projeto de alta velocidade do lado português, que permitirá termos serviços competitivos com o avião. Isto não quer dizer que depois não seja muito relevante desenvolver os outros serviços, que não serviços de alta velocidade, serviços regionais ou intercidades normais, convencionais. Não é? E isso é matéria para o plano de serviços que vamos discutir também nas segundas jornadas, o plano de serviço ibérico, que deve contemplar todo o tipo de serviços ibéricos. Não é? Mas, para terem uma ideia, em termos de tempos de viagem, se estiver desenvolvido todo o plano de alta velocidade que está previsto no Plano Ferroviário Nacional Português, as ligações entre Porto e Braga e Vigo, que hoje são de mais de 2 horas, serão reduzidas a metade o tempo de viagem, para 1h05. Porto, Aveiro, Vilar Formoso e Madrid, que hoje não existem serviços sequer, quando estiver completo o investimento previsto, passarão a ter um tempo de viagem nas 3h15. Lisboa, Badajoz, sem a terceira travessia, que é um projeto importante, é uma ponte ferroviária, permitirá cortar meia hora na maior parte dos serviços ferroviários, mas sem esta ponte o serviço entre Lisboa e Badajoz passará a ser feito em 1h57, com esta ponte que se prevê que também seja construída, não sabemos ainda se é de 2030, se um pouco depois, mas passaremos a ter um tempo de viagem entre Lisboa e Badajoz de 1h20. Depois ficará a faltar saber qual o tempo entre Madrid e Badajoz, mas não será de modo a termos um serviço que andará por volta das 3 horas e pouco, certamente. Portanto, eu dei aqui um panorama geral do passado, do presente e do futuro. Queria ainda sublinhar que atualmente é muito urgente nós retomarmos
pelo menos as ligações noturnas que existiam até 2000 até à pandemia, não é? Até 2020, e que neste momento Comboios de Portugal, a companhia portuguesa, já tem um pedido para recuperar estes serviços entre Lisboa e Madrid, e portanto que aguarda, neste caso do lado da operadora de infraestrutura de Espanha, a autorização para podermos retomar os serviços noturnos, que não necessitam de nenhuma nova infraestrutura, podem operar sobre a que já está. E fico agora aberto para o debate e para podermos trocar impressões sobre tudo isto. Eu gostaria de sublinhar duas questões nas fronteiras ferroviárias que, pelo que me parece, com pouco investimento, seria possível ter uma ligação transfronteiriça bastante melhor. Uma é, portanto, na linha do leste, a linha que, portanto, vai até Elvas, do entroncamento, que é a capital ferroviária de Portugal. Está planeado eletrificar-se pelo menos até Porto Alegre, que é uma capital de distrito, ou seja, de província, e é possível que também seja corrigido o acesso à cidade de Porto Alegre, que neste momento fica a 13 km da cidade, portanto é assim muito antiquada. A verdade é que, ao modernizar-se essa ligação e aproximar-se a linha férrea da cidade de Porto Alegre, a linha ficará mais próxima da linha que ia até a Valência de Alcântara, e que, portanto, com cerca de 12 km de nova linha, seria possível ligar à linha velha, e que, portanto, com os custos de recuperar apenas cerca de metade da linha desativada, seria possível sim retomar serviços e, por exemplo, ter um serviço fronteiriço regional, nem digo transfronteiriço, porque seria mesmo da zona raiana, a ir de Valência de Alcântara até Badajoz, passando por Porto Alegre e Elvas. E penso que isso aí é uma oportunidade que deve ser valorizada. Outra é, portanto, na fronteira do Minho, entre Portugal e a Galiza, sem investimento grande de infraestrutura ferroviária, sem novas linhas, só a construir ligações pedonais, por exemplo, porque a linha dos dois lados da fronteira, por exemplo, entre Caminha e Valença, e entre Tui e Ourense, portanto, há linhas dos dois lados da fronteira que passam paralelas ao rio, mas que apenas servem o seu lado da fronteira. E a construir-se ligações pedonais, seria possível ter, por exemplo, um serviço de Porto a Ourense, que criaria um serviço de proximidade, um regional, um cercanias, que serviria toda a população desses lados da fronteira, enfim, sem investimentos de infraestrutura ferroviária. E penso que isso é muito importante e que deve ser estudado o que fazer nessa zona. Primero, no sé, Acacio, si quieres hacer algún comentario Não, sobre... vamos a juntar um pouco mais questões e depois... Venga. Pedro? Hola, boa tarde. Bueno, eu vou falar en galego, que creo que podemos entender tanto os portugueses como os españois. Bueno, o primeiro ponto
sobre as ligazóns nocturnas, como sabedes, en España, últimamente, xa dende a pandemia, levan reiterando que non queren financiar novos servizos nocturnos. Suprimiron os servizos que conectaban a Galiza con Barcelona e Cataluña, e máis, non sei se circulaba algún máis a parte do Lisboa-Madrid antes da pandemia, non estou seguro. En ese caso, non sei se sabedes que Renfe se desfixo ou está en proceso de se desfacer do material circulante nocturno que tiña. As ramas de Tren Hotel Talgo están sendo reformadas en material de alta velocidade de feito, escoitei, lera no seu momento que había algunhas ramas que estaban se fixeran a venta a India, non estou seguro se eran sí, efectivamente, había un Tren Hotel Madrid-Galicia tamén, que a apertura do AVE sí que é verdad que se puido perder a demanda, que a apertura de alta velocidade. En cambio, o Galicia-Barcelona seguiría tendo moita demanda, eu creo, se prestase con material adecuado e frecuencias adecuadas. Vale, di aquí Pau que había 4, Lisboa-Andaia tamén. Vale, pois en calquera caso, o ministro Óscar Puentes dixo recientemente que se queren prestar servizos ferroviarios nocturnos terá que ser con financiamento privado. Nesta cuestión, en Portugal credes que estaría disposto a ACP a prestar servizos co financiamento únicamente por parte de Portugal? Ou credes que intentarían crear algún tipo de convenio novo con España, que eu penso improbável? Segundo, sobre outro punto dos regionais transfronteirizos, eu creo que é unha moi boa proposta. O único problema é o material rodante. Agora mesmo, algo similar no servizo regional transfronterizo podería ser o tren Celta, que fai a ligazón entre Vigo e o Porto, que asemellase máis a un regional na parte portuguesa que na galega, porque na galega non ten ningunha parada intermedia. Entón, non se fai. Outro problema, o material que se usa é bastante antigo, son automotores diésel con bastantes anos, que podría ser moi mellorable. O problema é o material rodante. Do lado da fronteira portuguesa, a sinalización é un problema, xa que 40 anos teñen, efectivamente, non sei, son 592 ou algo así as unidades que se usan. En este caso, habería que esperar a estes módulos de traducción do sistema de sinalización con BEL a outro estándar que se poida acordar, ou pola contra, adaptar material portugués con Convel á sinalización do lado español, aproveitando, agora que a electrificación nos ambos lados da fronteira, poderíase, non sei se existe algún material bitensión en Portugal, porque acho que son diferentes tensións as que hai dun lado e outro da fronteira. Do lado español agora son 25.000 voltios, creo que se mudou xa a voltaxe, e do lado portugués non sei se seguen sendo 3.000 os voltios, non estou seguro, ou se de outra forma, xa me corrixiredes agora. E nada, esas eran as dúas cuestións que quería incluir, os trenes nocturnos e estes interregionais que necesitarían novo material. Vale, é do outro lado, 25.000 voltios na fronteira e 3.000 na española. Muy bien. ¿Hay más cuestiones o damos la palabra a Casio? Acasio, venga, empieza. Muy bien. Então, começamos pelos serviços, pelas ligações, se eu bem percebi, reativação do ramal de Cáceres, era essa a ideia, com uma correção de traçado em Porto Alegre e a eletrificação da linha do leste, não é? Eu acho que essa reativação terá que ser pensada numa lógica
numa lógica transfronteiriça, claramente, como foi colocado, embora do ponto de vista das mercadorias, a linha do leste vai ser muito importante e vai ser eletrificada. Isso faz parte do programa de modernização de infraestruturas de Portugal e tem um papel importante, por exemplo, naquele comboio de mercadorias que falávamos há pouco, não é? Que no fundo é um comboio de caminhões ou um comboio de contentores com mais de 750 metros que virá, atualmente acho que ainda não, mas no futuro virá de Valência para o entroncamento e, portanto, nas ligações de mercadorias entre o norte de Portugal e o sul e sudeste de Espanha, essa linha terá relevância em termos de mercadorias, a linha do leste. O ramal de Cáceres, eu julgo que teremos que perceber do ponto de vista das outras valências do transporte ferroviário, não apenas do regular, do transporte regional de passageiros, mas também tudo o que tem que ver com a valência do turismo regional, do transporte de mercadorias, perceber qual será o papel do ramal de Cáceres nessa equação, mas acho que merece ser estudada essa reativação do ramal, sobretudo numa lógica de serviços ferroviários multidimensional e não apenas focado numa única dimensão do transporte ferroviário. Em relação à linha de Monção, eu julgo que este serviço até Monção não está já disponível. Os serviços ferroviários essa linha está desativada, mas é também algo que pode ser equacionado numa lógica de facto termos um caminho mais direto entre o Porto e Ourense, sem dúvida, bem lembrado. Teria que ser mais uma vez equacionada numa lógica multidimensional e não apenas os serviços regulares de passageiros. Não sei se estava a sugerir, digamos, reativar essa linha de Monção ou apenas usar a linha que já existe e os serviços que já existem para desenvolver um serviço regional que envolvesse a cidade de Ourense. Qualquer uma das duas possibilidades deve ser estudada e os nossos companheiros da Aliança Ibérica da Galiza têm propostas concretas nesse aspecto e nós, aliás, no Encontro Nacional pela Justiça Climática, em que a Aliança Ibérica vai também participar em boticas com os companheiros de Galiza, vamos ter uma sessão onde vamos desenvolver esse tema dos serviços regionais entre Galiza e Minho e o norte de Portugal e, portanto, é algo que deve ser claramente aprofundado e desenvolvido. Em relação aos comboios noturnos, pronto, do lado português, como disse, existe, digamos, a intenção e o pedido mesmo de operação do lado de Comboios de Portugal para retomar o serviço noturno. Ele não tem que ter, digamos, quando os serviços terminaram, os comboios noturnos entre Lisboa e Madrid caminhavam para os 300 mil passageiros ano, são já cifras com relevância, embora depois também alguns desses passageiros seguissem para Paris, mas cruzavam a fronteira em Vila Formosa cerca de mais de 250 mil a caminho dos 300 mil. E no fundo há aqui uma coisa muito importante. Nas conversações que temos tido, por exemplo, com o Turismo de Portugal, que financia a acessibilidade aérea às cidades portuguesas, porque eles têm manifestado interesse crescente em comparticipar na acessibilidade ferroviária às cidades portuguesas para desenvolver aquilo que se chama turismo sustentável, não é? A valência do turismo sustentável. Portanto, aqui o setor do turismo não pode estar de lado nesta equação e tem que participar no financiamento dos serviços ferroviários noturnos, nomeadamente neste momento, porque são aqueles que estão imediatamente disponíveis, ainda sem melhorias na infraestrutura, no âmbito das ligações ibéricas, mas
claramente podem existir serviços noturnos, mesmo com a infraestrutura atual, para digamos, cidades além Pirineus. Isto quer dizer que, se do lado da Espanha a Renfe não tem interesse, eu suponho que, como o mercado está liberalizado, provavelmente outros operadores poderão estabelecer essas ligações. Não apenas Comboios de Portugal, a CP, mas também outros operadores de outras geografias. Quanto aos sistemas de sinalização, portanto, do lado português está-se a trabalhar na tradução, em sistemas que traduzam o sinal do Convel para os sistemas mais modernos e assim resolver o problema da sinalização e da comunicação entre sistemas do lado português e do lado ibérico. No caso da tensão, de facto as tensões são diferentes, 3.000 volts, 3 kV e 25 kVA em Portugal, mas aí teremos que ter locomotivas com as duas tensões, bitensão, para poder resolver o problema. E, portanto, eu não sei se respondi a todas as questões que foram colocadas. Não sei se existirão novas questões ou se fazemos uma comunicação final. Eu queria só acrescentar que para os comboios transfronteiriços, presumo que em especial os noturnos, aquilo que está planeado, por exemplo, na fronteira de Vilar Formoso, é mudar de locomotiva e, utilizando carruagens, a única coisa que é preciso que tenha o ETCS, que eu saiba, é a locomotiva, e então isso simplifica um bocadinho a equação. Do lado dos subsídios, segundo entendo, a CP vai operar como serviço comercial, mas integrar mais carruagens de passageiros intercidades normais e, portanto, fazer uma rota de serviço público em conjunto com uma rota de serviço comercial. Depois deixa as carruagens dos intercidades na fronteira e segue só com as carruagens noturnas em serviço comercial. E a CP já disse que irá, portanto, prosseguir unilateralmente sem o apoio da Renfe. Isso é, confirmo. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? No. Pues entonces invito a Cássio a hacer la intervención final. Muito bem. Então, desde a Aliança Ibérica, nós lançámos o desafio já há algum tempo, nas jornadas de Madrid, começámos a falar sobre este assunto e vamos certamente puxar mais por ele, que tem a ver com aproveitarmos o Mundial de Futebol de 2030, que será organizado entre Portugal, Espanha e Marrocos, para efetivamente termos desenvolvimentos importantes nos serviços de passageiros a nível ibérico e aliás, este tema, o plano de serviços ibérico, será tema central de uma das sessões das segundas jornadas da Aliança em Lisboa e lá teremos novidades em relação a isso. Portanto, estão todos convidados para poderem participar nessas jornadas e podermos aprofundar este tema do plano de serviços ibérico, que inclui, evidentemente, todo o conjunto de serviços que devem existir no âmbito ibérico e não apenas os serviços entre as grandes cidades. Não? Isso é um convite que deixo e terminaria assim para que possamos, digamos, lançar desde aqui já as jornadas de 12 de maio.
Bien, gracias por tu conferencia, Acacio. Gracias al público por la asistencia. Creo que dentro de 2 o 3 días esta conferencia estará ya grabada, empaquetada. La difundiremos por redes sociales. Ha habido una cantidad impresionante de información y de controversia y debate sobre cómo debemos mejorar la relación ferroviaria entre España y Portugal. Y también les invito a que el jueves 18 de abril hablaremos a las 6 de la tarde de España y a las 5 de Portugal. Hablaremos sobre mercancías. Y la siguiente será el 16 de mayo sobre conexiones ferroviarias entre España y Francia, o lo que es lo mismo, entre España y Europa. Sin más, buenas tardes, boa tarde y boa Semana Santa. Boa tarde.